Brasil em transformação. Perspectivas e projeções de quem busca novos espaços para crescer. Painel 2. Ambiente de investimento e investimento financeiro. Senhoras e senhores, estamos de volta com nossas atividades. As oportunidades de negócios e as novas perspectivas de investimento na ótica dos fundos de private equity, agências de classificação de risco e grandes instituições financeiras internacionais. Esta é a proposta do painel Ambiente de Investimento e Investimento Financeiro, que vai contar com a participação dos seguintes painelistas que chamamos agora ao palco. Paulo Rogério Caparelli, presidente do Banco do Brasil. James Scriven, CEO da Corporação Interamericana de Investimentos. José Olímpio Pereira, CEO da Credit Suisse Brasil. José Berenguer, presidente do JP Morgan no Brasil. E Christopher Garman, diretor-geral do Grupo Eurásia. A moderação deste painel será feita por Joe Lehy, do jornal Financial Times. E nós lembramos que as perguntas deverão ser sempre por escrito, encaminhadas às nossas recepcionistas. Pois bem, vamos ao nosso debate. Tenham todos um ótimo debate. Com a palavra, o moderador. Muito obrigado, Apex, pela oportunidade, e para as senhoras e senhores e os panelistas. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui para falar sobre muitos assuntos, temas. Chris, que é especialista em risco político, temas dos investment banks também, e Banco do Brasil, uma grande força na economia brasileira. Então, eu acho que talvez seria bom para começar com um assunto mais geral, começar talvez perguntando ao Chris sobre a situação política agora, que acho que todo mundo está interessado em o que vai acontecer, o que vai ser a próxima coisa que vai acontecer no país. E o Chris, eu sempre leio os seus relatórios, e você sempre dá uma percentagem em tudo, incluindo se o governo vai cair ou não vai cair. Eu gostaria de perguntar para você agora o que você acha sobre o futuro do governo aqui e das reformas aqui no Brasil. Bom, perfeito. Começando o painel com uma pergunta muito fácil de responder. Não, mas primeiro é um grande prazer estar aqui num debate importante e o timing muito proveitoso. Joe, como muito bem colocou, nós na Eurásia Group, nós gostamos de trabalhar com probabilidades na medida que a gente tenta traduzir o ambiente político em Brasília e o que isso significa para o ambiente de negócios. E, evidentemente, acho que em primeiro lugar é importante chamar a atenção de que em um momento tão dramático como ocorreu nessa última semana e meia, todos nós reconhecemos que é um momento fluido. Então, nós estamos dando probabilidades num momento que pode mudar e não é fácil antecipar como vai ser os desdobramentos futuros. Mas nós, na Eurásia Group, estamos com uma visão de que certamente existe um caminho para o governo permanecer e sobreviver a essa crise. Mas hoje não achamos que é o cenário mais provável. Damos uma probabilidade de 70% da queda do governo, que o presidente Michel Temer não venha a terminar o seu mandato, e 30% que venha a permanecer. E para responder diretamente o que isso significa para reformas, acho que existe uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que, independente do desfecho da crise atual e a sobrevivência do atual presidente, achamos que uma boa parte dessa agenda tende a andar, né? A má notícia é que a reforma da Previdência especificamente vai ficar refém à crise, né? Agora, só uns comentários um pouco mais rápidos em cada um desses itens para explicitar como chegamos a essa conclusão. Em condições normais,
olhando o teor dessa crise política, a natureza das denúncias, o fato que esse governo ainda goza de uma maioria no Congresso, poderíamos chegar à conclusão que é muito difícil de retirar um presidente num sistema presidencialista, né, e que a probabilidade do presidente cair seria baixa. O problema é que nós estamos perante um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que vai recomeçar já na semana que vem sobre a viabilidade se houve financiamento ilícito ou irregularidades na chapa que elegeu a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Michel Temer. E a tendência na corte era, de fato, para colocar a responsabilidade na então presidente Dilma Rousseff e não no atual presidente Michel Temer. Mas a tese jurídica para esse desfecho muito se baseava em fatores políticos, porque acho que havia um reconhecimento muito amplo em Brasília que esse governo está cumprindo um papel muito importante para o país em termos de encaminhamento de reformas econômicas que são essenciais para a recuperação econômica. O país acabou de passar por um processo traumático de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em um contexto de um país saindo de uma recessão profunda e saindo de uma crise econômica e política institucional, de que retirar o presidente da República num ambiente como esse poderia agravar a crise institucional e jogar o país num caminho muito incerto. Em outras palavras, a tese vencedora do presidente Michel Temer no julgamento do TSE, no fundo, se baseia em um reconhecimento amplo em Brasília que a permanência do atual governo equivale à estabilidade econômica, política e institucional. Então, eu diria de que a permanência do presidente Michel Temer gera em criar condições que possa propagar que isso permanece a despeito do escândalo que acabou de chegar em Brasília uma semana e meia atrás. Por que nós achamos que o cenário mais provável é que o Palácio do Planalto não tenha êxito nesse sentido? Eu diria duas coisas. Primeiro, a narrativa do escândalo que ainda permanece negativo para o governo, em termos de todo o teor do conteúdo da delação premiada da JBS, e as investigações do Lava Jato estão com um ímpeto que dificilmente deve se contornar, mas reconhecemos que existe um caminho de narrativa, tentar virar a narrativa do escândalo, mas é difícil. E segundo, que também depende do governo manter uma base de apoio ampla no Congresso e também com perspectivas de tentar fazer a reforma da Previdência, que é uma reforma muito importante para a estabilidade fiscal. E aqui nós tememos que mesmo que o Congresso e os partidos da base aliada estão dando um apoio para esse governo, tem um certo prazo de validade, porque o custo político estar associado a esse governo, em termos reputacionais para 2018, acabou de subir. Então, se não houver alguma solução e um desfecho claro, o governo pode sofrer mais derrotas no Congresso. E isso tende a gerar um ambiente mais pesado no TSE quando vem a julgar, não é, a sua ação. Então, é um call difícil, não é fácil, não é? Mas achamos que a combinação dos dois tende a colocar mais pressão no TSE para não fazer um julgamento com culpabilidade mútua de ambos na chapa. Agora, o que isso significa para reformas? Acho que a boa notícia é que muita da agenda de reformas deve andar de qualquer forma. A reforma trabalhista achamos que deve ser aprovada no Senado, a agenda microeconômica deve avançar, tem muito trabalho importante microeconômico, mas na reforma da Previdência não achamos que esse governo tenha dificuldades de aprovar o texto como está, né? Porque a margem de votos já estava muito estreita e o custo reputacional de estar associado a esse governo acabou de subir. Então, isso até é parte da razão que achamos difícil o governo sobreviver, mas o que salva é que, seja o presidente permanecendo no cargo, ou seja uma queda do atual governo via uma cassação da chapa via TSE, se essa queda ocorrer de forma mais rápida, é bem possível que o próximo presidente eleito pelo Congresso Nacional ainda tenha condições de fazer uma agenda mínima da Previdência. Até porque, e eu concluo aqui, não quero falar, eu já falei demais, peço perdão, mas que
que a gente tem que lembrar que qual foi a razão com qual o Congresso Nacional estava prestes a aprovar uma reforma da Previdência só 1 ano e meio antes da eleição, que é uma coisa fenomenal. E, no fundo, é uma classe política assustadíssima, de um eleitorado raivoso contra a classe política, e que a única maneira de ter um ambiente que possa mitigar os danos políticos de 2018 é para gerar condições para uma recuperação econômica que passa por uma agenda reformista. Então, é do interesse próprio do parlamentar de ter um choque de confiança. Isso permanece, independente do desfecho do presidente caindo ou não. Esse é um bom momento para Paulo. Você tem um ponto de vista muito da economia. Boa tarde a todos. Eu acho que, em nome do Banco do Brasil, eu diria que o Brasil é um país de oportunidades. Talvez poucos países no mundo tenham o número de oportunidades que o país tem com relação ao investimento, notadamente no aspecto da infraestrutura. E vou dizer por quê. Na medida que você tem hoje demanda de infraestrutura, mas você tem escala, ou seja, o Brasil, principalmente pela vocação que tem do agronegócio, que é o nosso grande negócio, que hoje, para vocês terem uma ideia, a safra 2016-2017 vai fechar em 230 milhões de toneladas. Fato é que o Brasil, nessa vocação, por si só, dentro desse aspecto de infraestrutura, principalmente sobre a questão da logística, nós temos um mundo para ser resolvido aqui no país. E se nós associarmos, junto com logística, a parte de óleo e gás, de energia e a parte de utilities, certamente a gente tem hoje um volume de mais de 1,4 trilhão de reais para serem investidos no país. O mais importante de tudo isso, talvez, seja o modelo de negócio que foi desenvolvido para esse processo, que é um modelo de negócio que ele é completamente diferente do que foi concebido há 4, 5 anos atrás. Justamente porque o modelo anterior tinha uma concentração muito grande no dinheiro público, tinha uma concentração muito grande na TJLP. E na medida que você não tinha um volume suficiente para isso, você tinha que ir ao mercado para complementar esse volume de investimento. Na prática, aconteceu o quê? Já que se exigia em termos de rentabilidade a mesma rentabilidade cobrada pelos entes públicos, fato é que nós espantamos o investidor. Então, o que se propõe nesse momento agora, principalmente por todas essas boas perspectivas que nós temos pela frente, associadas às reformas que estão sendo feitas, absolutamente importantes para trazer a confiança no país. Reforma trabalhista, reforma previdenciária e as reformas microeconômicas, como é o caso da própria TLP. Fato é que hoje, na verdade, o projeto, a infraestrutura no país, quem vai guiar a infraestrutura no país é o mercado de capitais, justamente para que ela tenha competitividade. Se eu tenho demanda, se eu tenho escala, eu tenho bons projetos. Na medida que eu tenho bons projetos, ele pode muito bem se acomodar na taxa de mercado. Até porque, no decorrer do tempo, daqui a pouquinho, a nossa taxa de curto prazo e a taxa de longo prazo estarão muito próximas, de forma que você vai ter ainda condições de distribuir no mercado interno, no mercado externo, a participação de todos esses investidores dentro desse processo. Então, o desenho que se faz hoje é um desenho bastante saudável, é um foco muito forte em Project Finance, ao contrário do que era anteriormente, muito focado num Corporate Finance. Na medida que você tem funding já desde o início, nós, os bancos, Banco do Brasil participou ativamente disso. Nós acabamos com a história do empréstimo ponte. Esse empréstimo ponte não funcionava nesse processo. Então, você vai ter o funding proveniente das debêntures desde o início do processo, seja pelo BNDES, pelo Fundo de Garantia, seja pelos investidores institucionais brasileiros, investidores estrangeiros, e os bancos brasileiros, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, bancos de investimentos, o JP Morgan, o Credit Suisse,
na verdade, estarão, num primeiro momento, naquela fase que nós entendemos que é a fase mais complexa de um projeto de infraestrutura, principalmente no Brasil, que começa a caminhar dentro desse cenário. Ou seja, a fase pré-completion, ou pré-completion financeiro, ela vai ser assegurada pelos bancos. Na medida que você vai gerando recebíveis, gerando rentabilidade, o que vai acontecer na prática é que o risco da operação volta para os detentores das debêntures e certamente nós poderemos colocar, daqui 2, 3 anos, nós poderemos fazer uma colocação desses valores no mercado. Então, quando eu digo que nós temos uma oportunidade muito grande, é a seguinte: se o Brasil produz hoje 230 bilhões de toneladas de soja, ele pode produzir 50% mais que isso, e se tiver logística, nós conseguimos ter uma redução no custo dessa produção na ordem de 30%, o custo do transporte desse soja, que muitas vezes é exportado para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos. Então, eu diria que nós estamos bastante otimistas e entendemos que o modelo que ora é apresentado é um modelo que tem tudo para funcionar. Agora, vai funcionar dentro de um contexto de mercado de capitais, não mais de um contexto de dinheiro público. Obrigado. Você estava falando antes que, bem no curto prazo, eu acho que a economia estava mostrando sinais de recuperação. Uma coisa interessante, nós estávamos conversando aqui antes do início, a pergunta sempre é a seguinte: e aí, como é que está a economia? E pelo Banco do Brasil, eu diria para os senhores que, de janeiro para cá, nós pudemos observar um crescimento de desembolso de crédito, que é um reflexo interessante, não só para a pessoa física, que ele é mais comum. Nós tivemos um crescimento de 25% de desembolso para crédito pessoa física, de janeiro até agora, a mais. E na pessoa jurídica, que foi bastante afetada pela crise, principalmente as empresas, pequenas e médias empresas que têm menor resiliência a crises como foi essa crise, você já observa também um crescimento na ordem de 20%. Lembrando que essa crise, na verdade, ela é completamente diferente do que foram as crises anteriores. As crises passadas não duraram mais do que 4, 5 trimestres. Essa nossa, ela dura 20 trimestres. Nas crises passadas, na de 2009, nós tivemos 380 casos de recuperação judicial. Nessa, nós estamos batendo 4 mil casos. Então, é notório que a retomada, ela não vai se dar na mesma velocidade que se deu anteriormente, quando o Brasil foi o primeiro país a entrar na crise de 2009 e o primeiro a sair dela por conta de uma alta renda, por conta de uma migração forte de 50 milhões de brasileiros de classe D e E para classe C. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento oposto. Na verdade, nós estamos indo para uma retomada bastante consistente, mas que vai demorar mais tempo para isso. Obrigado. E José Olímpio, a gente tem dois José. Se você puder falar um pouco como você está vendo a situação nos mercados capitais também. Olha, nós estamos vivendo um fenômeno bastante interessante desde o final do ano passado, porque eu gosto de fazer a distinção entre investidores de longo prazo e investidores de curto prazo. Os investidores de longo prazo, eles, surpreendentemente, têm estado presentes aqui ao longo dos últimos anos, apesar da crise. A gente tem observado um nível de investimento estrangeiro direto altíssimo, diversificado geograficamente. Mas, até o primeiro semestre do ano passado, a gente não via o investidor de portfólio. Nossa bolsa estava em mínimas históricas, a participação de investidor estrangeiro na dívida pública local caía acentuadamente, principalmente depois da perda do grau de investimento, e o mercado de capitais inexistia. A gente viveu um momento bastante pujante, nos últimos 15 anos, 14 anos, de IPOs, enfim, embora as crises viessem. E aí eu lembro, voltando ao ponto do Caffarelli, né, 2008, o mercado fechou no segundo semestre, no início do primeiro de 2009 abriu de novo. E a Visanet, na época, hoje Cielo, já fez a maior operação
O maior IPO ainda em 2009, abrimos o capital do Santander Brasil, 9 bilhões de dólares, maior IPO do mundo no ano. Então, assim, a gente estava com o mercado pujante e os momentos de janela fechada eram pequenos. Ora, em função da crise, essa janela se fechou por um período mais longo. O último ano que a gente teve com um nível maior de atividade em mercado de capitais foi 2013, quando tivemos 10 aberturas de capitais. A partir daí, de 14, com o processo eleitoral, e 15, 16, a gente passou durante 3 anos a ter um IPO por ano, que é muito, muito abaixo da média que a gente teve nos 10 anos anteriores. E a boa notícia é que, a partir do segundo semestre do ano passado, o mercado de capitais voltou a funcionar. Nós já tivemos uma abertura. O início do ano começou muito bem. Nós tivemos, assim, um nível de atividade recorde. Tivemos 4 aberturas de capital até o início de maio, todas funcionando bem, que é uma coisa importante, né? Que as operações aconteçam e o investidor ganhe dinheiro com elas. Então, funcionou muito bem. Tivemos várias ofertas subsequentes de ações grandes, de forma que, só para vocês terem uma ideia, a gente levantou, o Brasil levantou até maio 15 bilhões de reais em ofertas de ações, que é um número muito, muito expressivo e mostra justamente a volta do investidor. E por quê? Porque o investidor de curto prazo, ele tem essa prerrogativa de, diferentemente do de longo prazo sempre teve aqui, porque é aquela coisa, ele acredita no Brasil, ele acha que a gente vai dar um jeito cedo ou tarde. O Brasil, comparado a outras alternativas no mundo, a gente tende a ser muito crítico da gente mesmo, mas quem está de fora e olha o Brasil e compara o Brasil com Turquia, África do Sul, Rússia, China, Índia, a gente se compara muito favoravelmente frente a essas outras economias. Então, essa turma estava toda aqui e, quando via um cavalo selado passando pela frente, não titubeava, montava e as operações aconteciam e as coisas iam. Curto prazo, não. Curto prazo, o sujeito pode fazer uma posição de $1 bilhão em Petrobras, uma semana, sair, voltar, entrar, então ele tem essa flexibilidade. E o que a gente está vendo, a partir do diagnóstico que o novo governo fez, acertadíssimo, da agenda de reformas, não só reformas para endereçar o nosso desequilíbrio fiscal, mas eu acho que, fundamentalmente, reformas para melhorar o ambiente de negócios, que esse eu acho que é reforma da Previdência ajuda a gente não quebrar, né? ao Estado não quebrar, mas as micro-reformas, a reforma do ensino médio, na educação, reforma trabalhista, reforma tributária, isso ajuda a melhorar o ambiente de negócio. Isso estava sendo muito bem visto, isso está sendo muito bem visto, porque não quero acreditar que nada mudou, né, no sentido de percepção do que tem que ser feito. Isso está sendo muito bem visto, que trouxe o capital de novo para cá. Curiosamente, a gente teve sinais nesses últimos 10 dias muito interessantes, né? Porque a gente viveu, todos nós fomos surpreendidos naquela quarta noite, e na quinta, estávamos até comentando antes, o pré, teve o futuro, teve o maior movimento que a gente já viu numa crise, parecia o fim do mundo. Pois é, as coisas rapidamente se acalmaram. Eu acho que o Christopher endereçou bem o que o mercado viu, quer dizer, o mercado viu que, olha, essa agenda é consenso da sociedade, essa agenda, ela terá que ser implementada. E nós já vimos, desde então, 3 outros novos IPOs o pedido ser arquivado. O que denota isso? Denota que todo mundo está acreditando que o mercado vai voltar e que as coisas vão, quer dizer, tem um sinal de otimismo subjacente. Só para não tomar muito tempo, mas isso tudo eu acho que nós estamos num alinhamento de estrelas, porque ao mesmo tempo que nós estamos com uma agenda que encoraja o investimento estrangeiro, nós estamos num momento internacional de assim, vontade de investidor tomar risco. O mercado está no risk on. E a gente tem visto a performance dos mercados emergentes no início do ano,
assim, muito, muito forte. Então, assim, a gente está com um vento de cauda, e a gente tem que aproveitar esse vento de cauda. A gente não pode perder essa oportunidade e, enfim, continuar esse movimento aí, tomar partido dessa abundância de recursos que existe no mundo e desse vento de cauda que a gente está vendo. E você já viu, nesse tempo, durante desses 10 dias, algumas ofertas, follow-ons, por exemplo, algumas pricings? Olha, a gente teve 2 exemplos muito interessantes. A gente teve a oferta da BR Malls, que precificou na segunda-feira, né? A segunda foi 19, 20, 23, com sucesso. E na quarta-feira, dia 22, tinha um outro follow-on, que era uma empresa de educação, onde havia um book, havia interesse, só que o preço ficou aquém da expectativa da companhia. A companhia decidiu não sancionar aquele preço, mas não porque não tivesse interesse. Havia interesse. A companhia que não precisava tanto do dinheiro que fizesse ela sancionar aquele preço, que eu acho que são sinais extraordinários. Se você imaginar que há 5 dias depois de uma crise que parecia horrorosa, 2 operações, uma de 1.7 bi, outra de 500, 600 milhões se viabilizaram, é muito bom. Acho que talvez para continuar no tema de mercados capitais e investment banking, se José Berenguer. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e vou fazer uma pequena abertura para mostrar como é que o banco, o JP Morgan, enxerga o Brasil. E eu, quando vi o título do painel que a gente está participando, eu entendi que a melhor forma de passar para vocês a nossa opinião sobre os investimentos financeiros no Brasil é descrever o que a gente está fazendo. A plataforma no Brasil é a 5ª plataforma do banco no mundo. Tem Estados Unidos, Londres, Inglaterra, Hong Kong, Japão e Brasil em número de pessoas e receitas. Nós temos mais de 1.050 profissionais no Brasil e não somos um banco de investimento, e sim um banco de atacado, com produtos de atacado, como câmbio, cobrança, pagamentos, etc. E por que dessa ênfase em Brasil? Porque nós consideramos estratégica a presença no país. Na nossa avaliação, 50%, 51%, para ser mais preciso, do PIB mundial vai estar em mercados emergentes. E como o José Olímpio colocou há pouco, o Brasil tem a estrutura de mercado financeiro mais parecida com a estrutura ocidental ou com a estrutura dos mercados desenvolvidos. Então, a atratividade do nosso mercado é bastante grande e o banco elegeu o Brasil como o mercado emergente mais importante, onde tem o seu maior investimento e vem constantemente mantendo essa participação, por causa desse crescimento de mercados emergentes, e a expressão de eficiência e de mercado que funciona é mais frequente aqui no Brasil do que em outros mercados, sem nenhum demérito aos outros mercados. Então, a gente enxerga essa oportunidade de crescimento em mercados emergentes e no Brasil especificamente porque representa o melhor cavalo para se apostar. E aí, as oportunidades, enfim, eu trouxe alguns dados aqui que eu acho que ilustram bem o tamanho da oportunidade, e pegando um gancho que o Caffarelli falou, a infraestrutura, por exemplo, a gente tem, no caso das rodovias, esse é um estudo feito pelo World Economic Forum em 2015, o Brasil tem a pior estrutura de rodovias, de ferrovias, portos e transporte aéreo de todos os mercados emergentes. E a qualidade geral da infraestrutura do Brasil é a pior de todas. E aqui nós estamos considerando Chile, Turquia, África do Sul, México, Índia, China, Rússia e Argentina. A gente fica em último lugar em todas essas comparações. Então, tem 2 formas de a gente enxergar isso. Só que horror, o último lugar, ou então enxergar a oportunidade. Isso aqui, em algum momento, vai se corrigir e nós enxergamos uma oportunidade tremenda para investidores ou para bancos que atuam como o Credit Suisse ou o JP Morgan, ou mesmo o Banco do Brasil, para poder explorar essas oportunidades. Outras coisas que eu acho que ilustram também o tamanho dos desafios e, portanto, das oportunidades que a gente tem. A gente está no ranking, em termos de facilidade de abrir negócios, na 123ª posição. Facilidade de obter crédito na 71ª posição. E aí vai. Então, enfim, todos esses indicadores demonstram oportunidades para que uma empresa
de serviços financeiros ou um investidor venha a cobrir ou a explorar essas lacunas e fazer investimentos que serão rentáveis. Então, essa é a visão que a gente enxerga, é assim que a gente enxerga o país e dessa forma que a gente vem atuando. Óbvio, nós temos muitos desafios de curto prazo, mas, de novo, nós estamos mirando 2030, 2040, eu espero não estar no banco nessa época, já vou ter aposentado, mas, enfim, é um planejamento, é um investimento de longo prazo, e eu acho que é assim que nós devemos estar enxergando o país e as oportunidades. Óbvio que tudo que foi descrito pelo Christopher e por outros aqui são assuntos e temas muito importantes, mas a gente não pode perder a perspectiva de longo prazo que se reflete nessas oportunidades que eu comentei. E nesses dias você recebeu muitas ligações dos seus clientes sobre essas oportunidades para entrar no mercado? Eu estava comentando ali com os colegas aqui do painel, eu tinha um compromisso, a pessoa que vinha do exterior para esse compromisso se atrasou, e eu voltei às minhas origens profissionais, que era a mesa de operações, né? E fui lá ver o que estava acontecendo, como havia um atraso na minha agenda, fiquei lá enxergando, vendo como é que o mercado reagia na abertura na quinta-feira. E foi surpreendente, a gente teve um estresse imenso, e o volume de dinheiro estrangeiro que entrou na renda fixa e na renda variável surpreendeu a todos. Nós tivemos entradas expressivas de recursos para a renda fixa, para papéis pré-fixados e para papéis atrelados à inflação, e para a renda variável também. Então, enfim, eu fiquei vendo aquele fluxo chegando e me surpreendi. Realmente, em outras situações, o capital estrangeiro parava e esperava para ter uma perspectiva mais clara. Mas, de novo, o Christopher colocou, eu acho que há um certo consenso por parte dos tomadores de decisão de que a agenda é uma agenda nacional e não uma agenda de um presidente ou de um partido. E essa agenda vai seguir. Então, francamente, o que eu digo lá no banco é óbvio que é muito importante saber a situação política e o que vai acontecer com o presidente e com os partidos e com a eleição no ano que vem, mas o que eu procuro olhar é o market share, é estar perto dos meus clientes e estar assessorando e ajudando meus clientes a terem a navegar nesses mares um pouco mais turbulentos. Então, realmente foi uma surpresa o que aconteceu nos últimos dias e a performance dos mercados mostra interesse. A gente praticamente, o CDS brasileiro, que chegou a subir 70 pontos, está com 20 pontos de alta agora de manhã. A Bolsa voltou boa parte, a curva de juros fechou 70%, 80% do que tinha subido. Enfim, o mercado está nos mostrando que tem interesse nos níveis atuais de preço, e como o Zé Olímpio colocou, as ofertas estão saindo, os filings ou a documentação está sendo entregue na CVM para diversas operações, e vão haver momentos de janelas que a gente vai poder executar essas operações a despeito dessa turbulência política. Então, minha mensagem é, vamos olhar o longo prazo, e o longo prazo é extremamente promissor, de novo, pelo que a gente é, pelo que o país representa, pelas oportunidades que estão aí na nossa frente. José Olímpio, você quiser. James, you're very, very active, I think, also in project finance, and this is a huge moment in Brazil, I think, with 50, we heard just in a meeting just now, 55 projects on the table, so it'd be nice to hear just how you see the situation. So, first of all, thank you very much. First, I want to apologize because I've got perfect portuñol, but not Portuguese. So I was told that it's probably easier to speak in English than it would be in my portuñol. First of all, thank you, and I'm thrilled to be participating with such a distinguished panel. Most of you heard President Moreno this morning talk about the IDB Group and its role in Brazil. I also want to mention that the IDB Group has a very strong private sector window where it invests together with the private sector for development purposes. I'm saying this because Brazil is a large shareholder of the IDB Group and a very important shareholder for us. And as such, being a development bank focused on the private sector in times of uncertainty is when we're more present. We play a very big counter-cyclical role. And in such, we work very closely with the private sector to help them mitigate and encourage them to invest in Brazil. I want to say this because many of my
co-panelists have spoken about investing in Brazil at this time, and I do want to talk a bit about what we're doing and how we're helping some of those investments. So I want to mention 3 sectors that are important to us: infrastructure, infrastructure, and infrastructure. I'm saying this because the large infrastructure projects that are going to the market through concessions are extremely important for the development of the country. And we're present in most of them, if not all of them. I'm saying this because infrastructure, specifically when it comes to transport, and I'm talking about airports, I'm talking about roads, I'm talking about ports, all of them are really important for the development of the country and are sectors that are really important, not only for Brazilians, but more importantly for people coming outside wanting to invest in Brazil. So we went from a portfolio of about $60 million to a portfolio that today we're looking to develop this year of $1 billion. And taking into account that we only finance 20% of the financing cost of a project, those are projects that are around $5 to $6 billion that we're financing this year only. I do want to stress that because transport and renewable energy are the most important sectors in which we're working on, but not only the sectors in which we work. We work very closely with Banco do Brasil in a financing that we're doing specifically for areas that are really important for infrastructure and gender. Other areas that we work very closely is agribusiness. So all of these areas are extremely, extremely important. But I just don't want to focus on sectors because my colleague, the president of Banco do Brasil, mentioned the capital markets and its role. We're no longer a long-term investor just for the sake of investing long-term. We want to be seen as a solutions bank. And as such, we do believe that infrastructure should be financed by the capital markets and not by traditional bridge loans or short-term banking loans. And knowing that BNDES is reducing its financing to 20%, there are a number of products that have been launched to the market that are really interesting. The infrastructure debentures, the ventures infrastructura, these are really, really developing innovative products, and we're investing heavily in those product developments. So when it comes to local currency financing or debenture products, you're going to see a lot of us being present in mitigating some of those risks. But I also want to talk about mezzanine financing. Today, this afternoon, you're going to hear from a partner of us called Blue Orange that has launched together with us $1 billion fund to invest in mezzanine financing, a really important and innovative product, in addition to what we're doing on the equity piece. The last point I wanted to mention is we're not only putting our money where our mouth is. We, as the governor of the state of São Paulo mentioned this morning, we opened an office in São Paulo. We have an office in all countries, all our 26 member countries, but we also opened a second office in Brazil, because traditionally we're in Brasilia, and now we opened an office yesterday in São Paulo. So we're going to have 2 offices over here, not only to work with the government from Brasilia, but also to work with the private sector from São Paulo. So we're here, we're a strong partner for the Brazilian economy, and we're hoping, if some of you are not clients of us, to reach out, because many of my colleagues are actually over here. James, thanks. I want to come back to some of those points, but eu acho que Chris quis acrescentar pouco as pontas. Não, só queria chamar a atenção para um fator que eu acho muito importante, até é a interação entre o ambiente político e o ambiente de mercado e de negócios, que foi acabado de ser descrito aqui por meus 4 colegas nessa sessão. Porque o que me surpreendeu nos últimos 15 dias, talvez foi a reação relativamente calma do mercado. Claro, na quinta-feira houve um dia de estresse muito grande, mas parte do fato que os preços de ativos voltaram, talvez tenha a ver com um reconhecimento de que a agenda do país, que parte dessa agenda vai continuar, mas acredito eu que existe também algo que tem a ver com o ambiente internacional dos mercados de capitais hoje. Nós estamos num ambiente de liquidez muito grande, não existe boas histórias internacionais com qual o investidor possa se apostar. O Brasil está fazendo uma agenda de reformas muito grande, talvez uma questão de visão do FED, casado com dificuldades de sair das suas posições do Brasil, oportunidades de compra, mas o fato é
de que a crise política dos últimos 15 dias, com certeza, diminuiu a probabilidade de fazer uma reforma da Previdência, de que até o último mês passado, nós enxergávamos como a pré-condição da recuperação de preços de ativos e a recuperação econômica. Se o ambiente externo é favorável ao ponto em que o risco de não fazer a reforma da Previdência não vai levar a uma depreciação dos preços de ativos, o dólar se desvalorizando, isso também tem um impacto em Brasília, né? Porque, veja, de que o jogo em Brasília, para a sobrevivência do Palácio Planalto, é tentar transmitir normalidade. Então, eu diria que o ambiente externo favorável ao Brasil dá um viés de alta na sobrevivência do atual governo. Acho isso importante chamar a atenção, não é? Número 2, mas na margem pode dificultar também fazer a reforma da Previdência. Porque, paradoxalmente, se o mercado não reage às perspectivas da reforma da Previdência não passar e os preços de ativos estão razoavelmente calmos, não demonstra claramente para a classe política que o custo de não fazer uma reforma da Previdência talvez não seja tão elevado quanto se achava antes. Mas eu acho que, só queria chamar a atenção, que eu acho fascinante de que é um jogo interativo entre como o setor privado reage e como que atores políticos incorporam essas ações. Então, para mim, eu diria que esse ambiente benigno favorece o Planalto de um lado, mas não favorece a reforma da Previdência ampla do texto como está de outro. José Berenguer. Só queria comentar um ponto importante, pegando um gancho com o que você comentou agora. Imaginar que não vai haver impacto no PIB, por exemplo, acho que não seria correto. Vamos lembrar que a recuperação econômica tinha alguns pilares que estavam calçando essa recuperação. A agricultura, como o Caffarelli mencionou, a surpresa da safra. Também consumo, com a liberação de fundo de garantia e os financiamentos para consumo voltando. E talvez essa incerteza política faça com que a intenção de consumo ela seja revista. Então, imaginar que não vai haver impacto no PIB, eu acho que é prematuro e eu acho que vai haver sim algum impacto. Essa incerteza vai trazer algum impacto, mas é menor do que talvez a gente pudesse imaginar quando a crise eclodiu, quando a crise apareceu no nosso radar. Então, temos que ficar atento aos indicadores. O Banco do Brasil estava mencionando que as carteiras continuam crescendo. Eu acho que esse é um indicador-chave, a gente olhar a inadimplência e performance de carteira de veículos, enfim, consignado, etc., que mostram a tendência do indivíduo em consumir. Se isso mantiver a normalidade, eu acho que a gente pode trabalhar com um PIB aí de 2,5 a 3 no ano que vem. Mas, de novo, tudo isso é curto prazo. Eu acho que no longo prazo, se não sair nada da reforma da Previdência, ou sair uma reforma fraca ou através de medida provisória, que não é o cenário do governo, o mercado já está falando em 2019. Então, vai vir em 2019, tudo bem, uma frustração, era sair esse ano, mas o que os agentes falam, talvez seja mais fácil e melhor ter um presidente eleito que fará uma reforma mais ampla e mais agressiva do ponto de vista de abrangência em 2019. Só um pequeno comentário que em conversas com grandes varejistas, a gente já tem notícia de uma queda acentuada nas vendas a partir de quinta-feira. Quer dizer, vendas de varejo vindo muito bem e a partir de quinta-feira tendo um degrau. Então, vamos ver como é que isso se comporta para frente, mas claramente a gente já vê indícios de impacto na economia. Eu até diria que, só para traduzir isso em termos de cálculo de políticos em Brasília, eu diria que o impacto mais imediato é ver o dólar subindo. Aí a atividade econômica pode sofrer muito, mas é um lag time que se traduza em termos de senso de urgência em Brasília. Então, só para... O mercado é o melhor termômetro, né? O dólar é o termômetro e, infelizmente, eu concordo com você, Christopher. O mercado benigno do jeito que está não ajuda a empurrar a reforma. Eu queria só complementar um pouco essa questão dessa linha política com a linha econômica, trazendo para a infraestrutura. Porque eu entendo o seguinte, se veja o peso de uma infraestrutura,
Hoje, hoje a infraestrutura representa mais ou menos 2% do PIB do nosso país. Se a gente conseguir dobrar a infraestrutura, o que não é uma coisa difícil, porque a gente está falando num patamar ainda bastante incipiente, ela aumenta, nós chegamos em 2020 com 2,6% a mais, ou 2,6 pontos percentuais a mais no nosso PIB. Quer dizer, então talvez não tenha nem a demanda interna, nem a exportação possam ter uma participação tão efetiva no PIB brasileiro como é a questão da nossa infraestrutura. Um outro ponto importante é que dos últimos volumes que entraram de investimento direto, 50% hoje já é para a infraestrutura. Quer dizer, o que demonstra também, porque agora, nesse momento, nós estamos colhendo, na verdade, tudo aquilo que foi plantado no passado, ou seja, projetos de 2012, 2013 estão sendo ainda desembolsados. E uma outra coisa que eu acho muito importante é que o Brasil está aprendendo a fazer a infraestrutura. Na verdade, como eu falei, quando eu critiquei aquela questão de você ficar atrelado a uma TJLP mais 2, quando se pensava que era um benefício para o país, era um desserviço, na verdade, porque você espantava o investidor. Na medida que você traz essa operação para preços de mercado, você consegue ter muito mais participação dentro desse propósito. Então, o que precisa hoje, na minha opinião, e que já está acontecendo, eu acho que o governo atual teve um cuidado muito grande de estabelecer uma orquestração entre os diversos participantes desse projeto de infraestrutura. Então, você tem que ter na mesa o sponsor, o governo, os bancos que vão investir, os investidores, as seguradoras, os fornecedores, e principalmente o pessoal que cuida da regulação, justamente para você não parar uma obra no meio do caminho. Eu acho que isso, por exemplo, o Tribunal de Contas, o presidente Carraro está aqui, existe hoje uma preocupação do Tribunal de Contas muito forte para fazer com que o projeto tenha aquilo que é preciso, começo, meio e fim. Que você não pare um projeto no meio do caminho por uma questão ambiental, que essa questão ambiental seja solucionada antes do projeto começar. Então, nós entendemos o seguinte, esse ambiente traz, justamente por conta do volume de demanda que nós temos, traz projetos robustos, que, na minha opinião, premissas adequadas, com começo, meio e fim. É a partir daí que nós vamos gerar uma confiança e que vai acontecer como acontece em outros países, onde você não investe na capacidade ou no limite do sponsor. Você vai investir porque você acredita naquele projeto. Você acredita que as premissas foram realistas e você acredita que a implementação dele se dará no prazo previsto. Eu tenho um comentário complementando o que o Caffarelli falou. Um exemplo simples, vamos imaginar que uma rodovia pudesse, um projeto de uma rodovia, desenvolvimento de uma rodovia pudesse ser financiado com FGTS, TJLP mais 2 ou a custos de mercado. Obviamente isso teria um impacto na tarifa final para fechar a equação econômico-financeira do projeto. E a pergunta que eu sempre me faço é, o que é melhor? É melhor que o usuário do pedágio pague uma tarifa um pouco maior ou que a sociedade pague como um todo, através de subsídios do Tesouro ou de recursos subsidiados? Eu fico com a primeira alternativa. É melhor que o usuário pague uma tarifa mais realista de mercado e a sociedade como um todo não seja obrigada a subsidiar o usuário daquela rodovia. Então, essa questão é muito importante enfatizar. Os instrumentos estão aí, o debênture de infraestrutura, como foi mencionada, e eu lembraria que é importante, talvez, em algum momento, uma discussão da estrutura dos passivos financeiros no Brasil. A gente ainda tem instrumentos de curto prazo com algum tipo de isenção ou com isenção fiscal, e a gente deveria estar tentando privilegiar o alongamento desses passivos para justamente fomentar os instrumentos de longo prazo, que são muito importantes. Lembrando que descasamento de liquidez com as novas regras de Basileia nos últimos 7 anos são penalizados, ou seja, sensibilizam o uso, ou tomam o capital, tomam o uso de capital para os bancos. Portanto, a capacidade do sistema financeiro como um todo de descasar, ou seja, captar no varejo e emprestar para um projeto de 10, 15 anos é muito limitada. Ou seja, o mercado de capitais tem que prover esse funding, pode ser um mercado interno ou um mercado externo, mas em relação ao mercado interno a gente tem que abrir uma discussão em algum momento
para rever a estrutura dos passivos e tentar realmente fomentar um alongamento. James, I think you had a comment on that. Yeah, I wanted to add this. This is a fascinating discussion, but I did want to share a thought that I had. I recently had the privilege to go with President Moreno. We went to the Middle East, and also we were in China for the launch of what is called the Belt and Road Initiative. It is a very visionary statement of President Xi of China of building what was a Silk Road across the 60 countries, and he announced that has expanded into Latin America. And that would include significant investments in places like Brazil. I'm saying this because a lot of the discussion that we just referred to is how pricing is established and all. And I came back from those meetings with many of the large pension funds in the world, and they talked about 3 different risks that I wanted to mention. One is when they're investing in a currency that is not them, currency risk is important to them, obviously. That obviously wouldn't be a risk for the local investors. The 2 risks that are really, really important to them, and I think we need to discuss them. One is the project preparation and construction risk, but the biggest one that they talk about is legal and regulatory risk. So they never mention interest rates. They never mention risk as opposed to interest rate. They always talk about regulatory risk. And I'm saying this because the very ambitious infrastructure plans that you have today in Brazil do compete with large infrastructure plans that you have around the world. President Trump of the US announced $1 trillion investments in infrastructure in Brazil. And you compete, as a Brazilian, you compete with those funds. I mean, if you go to the Middle East, they're looking at Brazil versus the US. They're not looking Brazil versus Chile or versus Peru. They're looking for large economies in the world. So I do think that we not only have to focus on the risk-return aspects, but also the non-financial risks that come attached with large social infrastructure projects, specifically legal and regulatory risks. I think the financial risks are significant too. Né? Tem uma reforma do processo de recuperação judicial também que eu acho que elas estão trabalhando nisso também, né? Porque uma das coisas mais difíceis na economia brasileira, se não me engano, é o risco de inadimplência, que esse deixa as taxas de juros muito altas. Eu acho que isso é importante também na Caparela. Tem uma estatística que eu acho que é impressionante, eu divido aqui com vocês. 55% do spread bancário é inadimplência. 55% do spread bancário é inadimplência no Brasil. Então, só para contextualizar o tamanho do problema que é recuperar um bem, que é a estrutura de recuperação judicial, extra ou judicial. Enfim, a gente tem que tentar melhorar esses processos para que o custo da inadimplência caia. E isso está pautado, está na agenda e a gente tem trabalhado de forma firme no sentido de melhorar. Tem uma discussão agora em Brasília a respeito de uma mudança na lei de recuperação judicial, que na minha avaliação pode representar um retrocesso na medida que você vai voltar a discutir algumas questões como alienação fiduciária e outros instrumentos que são muito úteis e muito usados. A gente precisa tomar um pouco de cuidado para não piorar o que já não está muito bom, entendeu? Mas, enfim, é muito relevante a questão da recuperação no caso do crédito, quando você tem a inadimplência. E um último dado que é muito importante é que o valor de recuperação médio é de 22 centavos por reais, versus 70, 80 em mercados desenvolvidos. Ou seja, quando há inadimplência, a gente consegue recuperar, o sistema consegue recuperar 22 centavos na média, contra 70, 80 centavos em outras geografias. Uma coisa boa no tocante à questão legal na infraestrutura é que dentro dessa discussão toda de premissas adequadas, começo, meio e fim, orquestração de participantes, também faz parte da discussão o aspecto jurídico. E de uma certa maneira ele é embasado nas discussões de microeconomia que acontecem hoje, principalmente sobre esse aspecto que o Berenguer comentou, ou seja, como é que você consegue fazer com que a questão legal no país ela seja cooperadora na medida que você estipule atos administrativos perfeitos.
Então, na prática, o mais importante de tudo isso é que nós evoluímos já bastante do que nós tínhamos no passado, mas é preciso evoluir mais. Nós temos dificuldade ainda hoje, por exemplo, na retomada de um bem imóvel, que hoje é feito por alienação fiduciária, que na verdade 3 meses que você não paga, você pode retomar esse bem. E na prática a gente vem tendo dificuldade com isso. Embora, se você comparar como era a inadimplência na época da hipoteca versus a alienação fiduciária, a gente melhorou sobremaneira. Agora, são aspectos de aperfeiçoamento que o dia a dia vai trazendo. O mais importante de tudo isso, que eu acho, o nome do jogo na infraestrutura, na minha opinião, no Brasil, chama-se confiança. Então, é preciso que haja uma disposição, como está havendo nesse governo atual, de você estabelecer as regras de uma forma clara, seguir essas regras, mas o mais importante que tudo isso é que, para que você tenha confiança, você tem que ter bons projetos, você tem que ter boas premissas e você tem que ter bons acompanhamentos. Esse é o grande, na minha opinião, é o grande desafio que nós temos, que talvez pelo volume de projetos que já estão acontecendo, vai mostrando que nós estamos no caminho certo. E a gente tem 2 perguntas aqui. Eu acho que eu vou para a privatização. Primeiro, que eu acho que o Olímpio quis discutir isso um pouco. Eu acho que uma das coisas que a gente faltou falar um pouco nessa parte de infraestrutura é quem vai liderar, quem é o dono do equity do projeto. E eu acho que a solução, estou convencido que a solução é a iniciativa privada. Eu acho que o Estado tem que sair disso, não só nos novos projetos, como nos existentes. A gente teve uma onda grande durante os anos 90 de o Estado saindo de vários setores. Nós começamos nos anos 90 com o Estado controlando toda grande aço plano, químico, telefonia, setor elétrico, saneamento, e aos poucos a gente viu ao longo daquela década ele saindo de vários desses setores. O problema é que ainda ficou em muitos. E eu acho que a gente precisa de uma nova onda para endereçar essa necessidade de infraestrutura. A gente precisa de uma nova onda, que eu acho que está acontecendo. A gente tem visto diversas iniciativas de concessão, principalmente na área de rodovias. Mas, por exemplo, eu acho que em saneamento, que é um problemaço no país, a gente tem a penetração de esgoto tratado no Brasil é abaixo de 50% dos municípios. Isso dos lares, isso é inaceitável. E 95% das companhias de saneamento são controladas pelos estados. Então, eu acho que para essa continuidade da nossa recuperação, é importante o Estado também sair desses setores onde permanece. Me preocupa muito a discussão, uma onda que a gente viu nos últimos anos é o contrário, é o Estado levantando capital através de abertura de capital de suas empresas controladas. E já começa a vir essa conversa de novo. Ora, assim, os exemplos, não preciso nem entrar nisso, mas eu acho que muito pouca gente nessa plateia discorda de que o Estado não é o melhor gestor da infraestrutura, de novos investimentos, etc. Então, você pensar que você vai usar o mercado de capitais para levantar recursos de uma empresa gerida pelo Estado para fazer investimento, eu não acho que o caminho é por aí. Eu acho que a gente tinha que ir na outra direção, que é partir para um programa de privatização, não de projetos, porque a nova conversa agora o governador Paulo Artung estava fazendo isso, de vamos captar trazer dinheiro da iniciativa privada num projeto de saneamento. Não acho que é isso, acho que a solução vamos vender as nossas companhias, vamos criar agências reguladoras fortes, como o Caffarelli estava dizendo, vamos criar um marco regulatório, como o James também mencionou, para dar segurança, e vamos sair disso, vamos obrigar quem comprar a investir, quer dizer, tem um compromisso de investimento, e vamos endereçar essa vergonha mundial, né, que você mostrou, infraestrutura, quer dizer, eu achei curioso, não está saneamento aí, mas provavelmente, haverá lugares piores, mas é inadmissível que no Brasil do século XXI você ainda tenha
menos da metade dos domicílios com esgoto tratado. Então, acho que essa é uma nova discussão que tem que estar presente. Me anima muito que na recuperação, na lei de ajuda dos estados, você já esteja forçando a contrapartida dos estados em privatizar. Eu acho que se de fato conseguirmos fazer a privatização da SEDAI, será uma enorme vitória e um grande exemplo. E eu tenho esperança que isso também sirva de exemplo para que outros estados que controlam essas atividades e que não estão tendo capacidade de investir o que é necessário para partir para esse caminho também, partir de transferir esse setor de novo para a iniciativa privada, como transferimos o aço, a telefonia, a petroquímica e, enfim, e grande parte da distribuição de energia e com efeitos benéficos, né? E Olímpio, você acha que teria apoio popular para esse tipo de programa? Porque sempre foi meio discutido, né? Teria apoio popular? Apoio popular. Eu acho o seguinte, nós precisamos de lideranças fortes, que tudo assim vai ter gente contra, etc. Mas é uma questão de comunicação. Eu acho que me assombra a incapacidade de governantes nos últimos, sei lá, 15 anos, de defender a privatização como alternativa, quando a gente vê o que aconteceu com a telefonia. Eu, quando me casei, o meu sogro me deu uma linha de telefone de presente. Estava lá no meu imposto de renda, etc e tal. Quer dizer, hoje, sabe, assim, é tão óbvio. E eu acho que é tão, quer dizer, não é possível. E o que a gente vê é o seguinte, se você convencer a população que a única maneira dela ter esgoto tratado em casa, você certamente vai conseguir convencê-la, porque aquela minoria organizada que é contra não tem argumentos. Não tem argumentos. Então, agora tem oposição que é contra, só que ela é organizada e é vocal. Então, qual é a saída para a gente? É ser organizado e vocal, que a gente não tem conseguido ser. Chris? Eu até diria que essa agenda importantíssima que estamos discutindo aqui, regulatória, micro-regulatória, isso não me preocupa tanto politicamente, né? É claro que existem interesses organizados em cada setor tem uma historinha e um jogo político um pouco distinto, mas não existe grandes ressalvas da opinião pública com o novo marco regulatório do setor de telecomunicações, ou a abertura do setor do petróleo e gás, como foi a lei que foi aprovada, de 10 rodadas em exploração e produção, ou até mesmo utilizando o setor privado para alavancar investimentos. Acho que isso daí não... Quer dizer, tem algumas resistências, mas não são grandes resistências políticas. Tanto que essa agenda, eu acho que vai sendo tocada no Congresso em paralelo à crise política e, não sei, temas mais de relevo que estão pegando a atenção da classe política e na mídia. E número 2, eu até diria de que o grande incentivo nos próximos anos, independente do que acontecer em 2018, é utilizar o setor privado, precisamente porque a restrição fiscal vai ser muito dura por muito tempo. Então, governos não vão ter opção sequer tentar utilizar o setor privado. E se a gente enxerga, acho que está havendo um consenso político maior a respeito de aprimoramento desse marco regulatório em vários níveis, não é? O que me preocupa, no fundo, são a âncora fiscal macro, porque aí sim nós temos um descompasso entre a opinião pública, que é contra a reforma da Previdência, né? E também temos uma eleição chegando em 2018, né? Que vai ser gerida por uma raiva da opinião pública e eleitoral contra a classe política tremenda, né? E aí sim importa fazer ou não fazer a reforma da Previdência. Porque, ao fazer alguma reforma da Previdência antes da eleição, você reduz o ônus de ajuste do próximo governo. Eu acho que todos nós podemos até assim, fazer forecasting, o governo deve ser alinhado com reformas, mas é uma reforma impopular. Não é fácil. Em um contexto que o eleitorado está com muita raiva contra a classe política, não é nada trivial tentar antecipar qual vai ser as condições de governabilidade do próximo governo, a colisão para poder fazer reforma. Nós estávamos num momento único de uma classe política assustadíssima
vendo a reforma da Previdência como uma escapada para poder gerar condições de uma recuperação econômica e se salvar em 2018. Então, a minha preocupação está muito mais nesse lado macro, mas no micro, não. Eu não enxergo grandes resistências políticas. Mas olha, eu acho também, Christopher, nessa questão da reforma da Previdência, de novo, é um desafio de comunicação. E eu acho que, infelizmente, eu não acho que a gente tem feito, o governo tem feito um trabalho suficientemente bom de transmitir à população a necessidade das reformas. Todos nós aqui estamos convencidos. E, obviamente, ela custa, ela tira direitos, ela é penosa, etc. Mas nós temos até o melhor exemplo que podia ser usado, que é o Rio de Janeiro. Quer dizer, o que adianta você estar cheio de direitos e não receber? Eu concordo plenamente. Então, eu acho que, assim, que, de novo, essas coisas você tem que comunicar. E tem que comunicar de uma forma efetiva e tem que comunicar para a população. E tem que lutar contra as corporações. Porque as corporações, elas são bem organizadas, elas são vocais e elas tentam resistir. Concordo. Você acha que tem um viés contra reformas liberais no Brasil, suspeito de, não sei, no mundo de negócio, essa tem que mudar também, tem que comunicar para as pessoas? Sem dúvida. Eu acho que também, eu sempre digo que uma reforma importante que a gente tinha que fazer era uma reforma cultural, né? Quer dizer, seria ótimo se a população entendesse que o Estado não cria riqueza, que o Estado só se apropria de uma parte da riqueza que a sociedade gera e redistribui. Então, assim, essa eu acho que é um outro desafio de comunicação que vai levar algumas décadas, mas eu acho que é importante a gente fazer também. E acho que a gente tem essa oportunidade na eleição do ano que vem, né? Quer dizer, se a gente precisa mostrar, as lideranças políticas precisam mostrar à população que o caminho é por aí, que o caminho e não é o caminho para o crescimento, é o caminho para a redução de desigualdade, para a inclusão social, porque isso é um falso dilema, há a impressão que isso é um dilema, né? Que, não, o crescimento, retirada de direitos, mas não é. Só que as pessoas não têm essa percepção, e eu acho que isso é o que nós temos que... É o que as boas lideranças têm o desafio de fazer, tá certo? Se nós quisermos, de fato, alcançar essa meta de ser mais próspero, menos desiguais, mais com uma inclusão maior, que é o objetivo. Então, a gente pode ir para uma pergunta da audiência. Guilherme Moreira, do Erato Energia, he's got a question for James, which is the IIC interested in investing in renewable energy, especially in, I think, distribution in Brazil? So yes, a big sector. We announced significant investments in renewable energy. 30% of our business globally in the region is in the renewable climate finance space, of which most of what we do in the energy space is renewable energy. We have projects as I speak doing. They're confidential, so I can't go into detail of what we are, but we're not only in the generation, but also in the transmission line. So we're working on a few of those projects, and we'll be announcing them in the next few months. E uma outra pergunta para Cristo Eurasia. O senhor já avaliou a possibilidade da gravação da JBS vir a ser considerada pela perícia como inautêntica e as delações serem anuladas e o pedido de inquérito contra o presidente ser arquivado? Olha, é muito difícil a gente ter uma visão sobre a perícia que a Polícia Federal está fazendo sobre a gravação que foi feita com o executivo da JBS, João Batista, e o presidente Michel Temer. E agora, se
se essa gravação for de fato comprovada que foi editada e comprometida e não pode ser utilizada, é claro que o Supremo vai ter que olhar isso como um fator na sua decisão para tentar não seguir uma investigação contra o presidente da República, mas também o embasamento do pedido talvez inclui um leque de informações, incluindo o conteúdo da delação premiada. Então, é difícil fazer uma aposta muito firme que vai ser desqualificada. Eu até diria que a sobrevivência do Paço Planalto, é claro que pode ser melhorada na medida que essa fita, se for comprovado que for editada, que sair daqui a uns 15 dias ou 20 dias. Mas o importante para a sobrevivência do Paço Planalto é transmitir um ambiente de tranquilidade e encaminhamento de reformas no Congresso de um lado, de governabilidade de um lado, e também deixar claro que o custo de entrar numa investida incerta pode ser alta. Esse é o ambiente que vai ditar o contexto e o pano de fundo com o qual o TSE vai julgar a chapa de 2014. Então, a batalha vai ser ganha nesse terreno. Se a fita for comprometida ou não, é um variável que pode impactar a narrativa, mas não diria que é o variável determinante que de fato vai ditar a sobrevivência ou não. Acho que talvez a gente pode voltar para o mundo financeiro por um momento. José Berenguer, você está muito interessado no fintech, né? O impacto que isso está tendo no país agora. A gente enxerga nessas plataformas financeiras que usam tecnologia uma forma de racionalizar ou de prover um produto para o cliente com uma relação custo-benefício mais adequada. Então, é uma competição importante, especialmente no varejo. A gente nota os bancos de varejo se posicionando nesse segmento, alguns dentro das suas próprias organizações, outros fazendo investimentos nessas empresas e, sem dúvida, o varejo bancário vai mudar com essas iniciativas, com essas empresas. O que vai ser, a gente ainda não sabe. Daí, talvez a relevância ou a atratividade dessas iniciativas, porque, de fato, acho que ninguém consegue dizer que daqui a 5 ou 10 anos o varejo bancário vai funcionar de forma A, B ou C. O que a gente sabe é que ele vai mudar e ele tem mudado constantemente. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos fundos passivos versus fundos ativos. Agora, recentemente, uma grande gestora americana trocou analistas e portfólio managers por robôs. Quer dizer, tem um monte de coisa acontecendo, mas o fato é que a gente não consegue enxergar o desenho, a arquitetura do mercado bancário, especialmente no varejo, em 5 ou 10 anos. Vai mudar e eu acho que a postura dos bancos, no sentido de estar fazendo investimentos, de novo, ou internamente ou adquirindo, é a postura correta. Colocar fichas em algumas iniciativas para ver o que vai acontecer lá na frente. Então, é realmente fascinante e muito interessante. É um momento bastante desafiador. O Banco do Brasil tem 5.000 agências espalhadas pelo país, eu chamo de banco de tijolo, e na verdade nós estamos criando agora agências digitais. E uma coisa interessante, que a migração do nosso cliente da agência de tijolo para a agência digital, ele vem incrementando em termos de resultado com aquele cliente até 44%. A satisfação desse cliente ela aumenta em 16% e a capacidade operacional nossa para poder receber mais clientes numa mesma carteira, ela aumenta em 34%. Quer dizer, então mostra aí que é um caminho interessante, principalmente no varejo. Agora, talvez não tenha setor, ou poucos setores são tão impactados por essa transformação digital quanto o setor financeiro. Eu estive há 2 semanas atrás no Vale do Silício e algumas coisas me chamaram bastante atenção. Uma delas é a Google, por exemplo, ela tem lá o processo dela do Google Account, que hoje é um processo que ele está desenvolvendo, que no futuro, se os bancos não entrarem, na verdade, bancos adquirentes e bandeiras, ele pode ter um mundo de transação financeira sem banco, sem bandeira e sem adquirentes. Então, acho que fica um desafio muito grande para todos esses entes, né, financeiros,
que vão precisar se reinventar na medida que as soluções vão acontecendo. Mas eu acho que esse desafio ele traz, na verdade, para nós, no final da história, uma conveniência muito grande para o cliente. Veja que nossa agência digital hoje, ela não é limitada a 10 horas às 15 horas. Ela abre às 8 da manhã e fecha às 10 da noite. Ou seja, o nosso cliente que quer fazer contato com o seu gerente, ele tem uma conveniência, uma comodidade muito maior. Então, acho que são desafios que nós temos que ter em mente e lembrar que o Brasil também, em termos de automação bancária, é referência mundial. Brasil, isso é uma herança que nós trouxemos da inflação, que embora a gente tenha trabalhado com spreads altos no passado, eu acho que uma boa parte desse ganho foi investido em automação bancária. E essa automação bancária, ela persiste até os dias de hoje, dando o Brasil como uma referência mundial. E o Banco do Brasil investe muito até agora em P&D. Qual é o orçamento para isso? Nós investimos bastante. Nós temos hoje um laboratório no Vale do Silício para soluções de processos bancários. O nosso investimento gira na faixa de 1,5 bilhão por ano nessa parte toda ligada a TI e desenvolvimento de soluções digitais. James, I think you had a comment. Yeah, I'd like to add there a few thoughts. One, I had the privilege to be part of what is an annual conference on mobile technology that's done. Sorry, James, a little bit difficult to hear. If you... Hello, do you hear me? There. I had the privilege of participating in an annual conference in Barcelona that happens every beginning of the year in February, that talks about all technologies, mobile technologies in the world. And what was interesting is, in addition to banking, they projected itself as they can touch all the development challenges that we have in the world. A few thoughts on mobile banking or fintech. We're a large investor in that sector. We invest in new technology to disrupt and to create markets in this space. I've had the privilege to look at how Kenya developed this market, a market similar to Brazil, that's Indonesia in its size and complexity, that have had enormous trends in what it comes to mobile technology. So this is coming. We're a big actor. We're more than happy to help many of those incubators that are looking at new technology to be able to do this. And I walked away from those very interesting conferences with a saying that says, disrupt or be disrupted. And I think this is a new era where it's coming. Acho que uma outra área que está muito importante agora também é cybercrime, que acho que todos nós estão afetados, até o FT. Às vezes tem que tomar medidas também. Acho que, Berenguer, se você pudesse comentar um pouco sobre isso. A gente, enfim, percebe isso no dia a dia. Todos nós lemos as notícias e semana passada, acho que foi domingo ou sábado, a British Airways deixou os aviões parados por causa de não sei se foi cyber attack ou um problema de funcionamento, mas enfim, isso acaba afetando o nosso dia a dia. Eu me lembro que durante a Olimpíada, lá na Febraban, a gente discutiu a quantidade de ataques que Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú tiveram durante a Olimpíada. Então é constante, é frequente, o custo disso é altíssimo. Parte desse orçamento que o Caffarelli mencionou seguramente é dedicado a cybersecurity, e com essa constante automação ou com esse constante investimento em tecnologia vem o lado negativo, que é justamente a segurança dos dados, e a gente tem que estar muito atento. Aqui no Brasil a gente já teve uma situação pior. Durante um bom tempo não era tipificado como crime, hoje já é. O sujeito que frauda um banco através do internet banking não era considerado um criminoso, hoje ele já é. Isso mudou, Caffarelli, uns 3, 4 anos. Isso ajudou muito no combate a esse tipo de atividade, mas os números são muito grandes. Cartão de crédito, conta corrente, boleto agora que a gente fica como naquele desenho animado que vaza ali, a gente coloca uma rolha e vaza no outro lugar. Lembra dos ATMs que a gente tinha lá, o que eles chamavam de chupa-cabra, enfim. Toda hora aparece uma nova tecnologia para perturbar, ou cyber, ou então outro tipo de fraude. Boletos, por exemplo, agora a gente está criando uma base de dados. O sujeito ia com um boleto falso, pagava entregava na tua casa pelo correio um boleto falso, você ia lá, pagava, e esse dinheiro nunca ia para a concessionária
ia para a conta de uma pessoa. Então, enfim, é um desafio constante a gente combater o crime, e o cybercrime também é um setor que a gente tem que estar muito atento. Mas eu acho que, na linha do que o Caffarelli falou, o grau de sofisticação que a gente tem aqui no Brasil em relação às ferramentas usadas no mercado é altíssimo, e a gente está na ponta em muitas dessas tecnologias de combate a esse tipo de fraude. Então, essa questão da criminalização é muito importante, e a questão do constante investimento para evitar que esses crimes, ou esses tipos de crimes, ganhem vulto. Só quero terminar com, no ano passado, o investimento direto no Brasil foi 86 bilhões, que foi surpreendente no meio de uma crise, a pior recessão que nós tivemos aqui no Brasil. Por que a gente tinha isso? Por que esses estrangeiros ainda estão interessados? Talvez, Caffarelli, se você pudesse. Por que eles estão tão interessados no meio de uma crise para continuar investindo? Olha, eu acredito, uma coisa interessante, quando você pega o Brasil e compara ele com o mundo, em termos de população, PIB e área, você vai encontrar apenas 5 países. É o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, a Índia e a China. Então o Brasil é um país, hoje você tem fundos vindo para o Brasil para comprar imóveis, nesse momento que o imóvel está tão baixo, preço, acreditando que o imóvel no Brasil pode ter um acréscimo de até 30% nos próximos 3 anos. Então, o Brasil, ele é um país do futuro, eu não tenho dúvida disso. As perspectivas são boas. O que precisa ser feito a partir de agora é realmente que a gente saia desse processo de volatilidade. E através dessas reformas, dessas medidas que estão sendo feitas, de uma estabilidade, é que nós vamos poder voltar para o jogo novamente. Agora, eu não tenho dúvida que o Brasil já está sendo precificado há muito tempo. Quer dizer, um pouco dessa entrada de investimentos direto no país, ela vem realmente focando a própria infraestrutura, como eu comentei, que metade disso é infraestrutura, e uma outra parte já precificando essa passagem do Brasil de volta para uma situação de estabilidade. E também nós vemos muitas fusões, né, também, aquisições no mercado. Acho que isso foi forte também durante esse tempo. Esse é um outro ponto interessante, porque, como o José Olímpio lembrou, o que nós temos de opções nesse momento para IPO, follow-on e M&A é bastante significativo, dado ao momento econômico que nós estamos passando. Ou seja, a janela que nós teremos para o segundo semestre, não sei se o Berengue concorda, mas é uma janela bastante interessante e bastante promissora. Só para dar um dado, o volume de M&A esse ano está 180% maior do que no ano passado. E ainda que a grande maioria do investimento tenha vindo em setores da infraestrutura, como o Caffarelli falou, vários outros setores também têm recebido investimento. Você tem visto aí empresas norte-americanas entrando no Brasil, como a Kellogg's, que comprou uma fábrica de biscoitos, como a empresas holandesas, como a Heineken, comprando a Brasil Quirin. Então, é disseminado mesmo. Quer dizer, todo mundo apostando nessa atratividade relativa a que o Caffarelli mencionou, aludiu. Acho que é um bom momento para fechar o painel. Muito obrigado para todos e vamos ver. Nossos agradecimentos aos painelistas, também ao moderador.